com o Senhor. Querido Pai, eterno Deus, Senhor, como é bom poder estar na sua presença. Como é maravilhoso, Senhor, poder despertar um pouquinho mais cedo para passar esse tempo contigo. Nós despertamos nessa manhã antes das nossas esposas, antes dos nossos filhos, porque nós temos um desejo em nosso coração, que é o desejo de interceder. Nós queremos orar por eles, Senhor. Nós queremos clamar pela vida da nossa família. Nós queremos implorar, Senhor, para que um muro seja erguido, um muro de proteção. E que esse muro, Pai, possa proteger o nosso lar. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa nos livrar de todas as artimanhas do inimigo. E nós sabemos que ele quer destruir os nossos lares, quer destruir nossas famílias. E a menos que haja intercessão, ele poderá entrar, poderá nos destruir. Mas pelo poder de Jesus Cristo, ele não tem nenhuma capacidade. E nós cremos nisso, Senhor. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor possa cuidar de cada lar aqui representado, suas famílias, suas esposas, seus filhinhos. Oro também, Senhor, por cada homem que está aqui, para que nós, como homens de Deus, possamos todos os dias despertar e assumirmos esse papel que foi atribuído a nós, o papel de liderar, liderar pelo exemplo, liderar pelo amor, constranger pelo amor, servir, abençoar. Abençoar não apenas a nossa casa, a nossa família, mas todos que estão ao nosso redor. Senhor, nós oramos também pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. São filhos amados do Senhor. Homens que dedicam a sua vida para abençoar a tua igreja, para pastorear o teu rebanho. Mas eles são homens como nós, homens que precisam do Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor abençoe os pastores da nossa igreja. Cada um deles, nas suas atribuições como distrito, como departamentais. Está aqui o pastor Evandro. Nós oramos pela vida desse teu filho, desse teu servo, desse pai, desse esposo. Abençoa, Senhor, a vida dele. Abençoe os nossos pastores e que as nossas igrejas possam receber uma influência do céu vinda através desses teus servos. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos nesse momento a vida do Jurandir, esse teu filho, Pai, que nesse momento está no leito de hospital e o seu caso inspira cuidados. Pai, por favor, tenha misericórdia dessa família, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode todas as coisas. E se for do teu querer, da tua vontade, Senhor, que haja restauração, que haja um testemunho que glorifique o teu nome. E em nome do Jurandir, nós oramos por cada doente da tua igreja, Senhor, cada pessoa que nesse momento está enfrentando a luta de uma doença. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode todas as coisas. Nós não conseguimos entender todos os teus planos, todos os teus propósitos, mas nós cremos no teu poder. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Pai amado, nós agora queremos pedir a tua bênção e a tua unção para ouvirmos a tua voz. A tua palavra será aberta. Nesse momento, Senhor, nós queremos entender o que o Senhor tem para nós. Se nós nos despertamos nessa manhã e viemos a esta sala, é porque o Espírito Santo nos convidou, nos chamou, nos influenciou. E agora nós queremos ouvir, Senhor. Fala ao nosso coração. E que o Senhor possa usar mais uma vez o teu servo, o pastor Evandro, como um instrumento para falar e nos abençoar. Amém. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e nós o fazemos
no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Amigos, está hoje conosco, então, o pastor Evandro Sabino. Ele é departamental de mordomia, de saúde da nossa associação, Associação Norte-Sul Rio Grandense. E o pastor já trabalhou em alguns distritos, trabalhou lá em Erechim, né, pastor? Na minha cidade também, a cidade onde eu trabalhei, tive a alegria de trabalhar, ele foi pastor da igreja onde eu congreguei ali, né? E todo mundo com quem eu converso naquela igreja fala muito bem do pastor, né? E eu agora tenho a alegria de poder participar da mesma associação. Pastor, que Deus o use mais uma vez, tá? Como eu sempre digo para os pastores aqui, não tem menino, só tem homem barbudo, barbado. Olha para a cara do Tiago lá, ó. É só homem desse nível aí, entendeu? Então, senta a lenha aí, tá, pastor? Deus abençoe. Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Que alegria poder voltar aqui para estar junto com vocês. Realmente eu vejo muitos amigos aqui, pessoas que eu estou tendo a alegria de conviver, de conhecer, ao longo do tempo aqui no departamento. Às vezes a gente visita uma igreja ou outra e acaba se encontrando aí, conversando, e tem sido uma bênção realmente para todos nós, para mim também, né? É muito bom retornar aqui e toda vez que sou convidado, eu aceito com muita alegria esse convite, porque esse é um grupo muito especial, é muito importante nós, como homens, termos esse momento de fortalecimento, de reflexão, de busca da presença de Deus na nossa vida. E eu quero ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para a gente conseguir visualizar. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho um exemplo não tão positivo da Bíblia. Com certeza vocês já refletiram em algum momento sobre tal personagem, e eu quero tirar algumas lições aqui para nós. Na verdade, tem um livro chamado Seja Homem, talvez alguns de vocês já leram esse livro, um livro muito bom, não é um livro adventista, mas um livro muito bom, vai trabalhar algumas temáticas, até diria, bem fortes, assim, com relação ao nosso papel como homens. E logo no primeiro capítulo desse livro, que é um dos capítulos que mais me chamou a atenção, ele tem por título justamente Acabe com Acabe. E ele vem trazendo ali a história de Acabe, ou parte da história de Acabe, principalmente a queda de Acabe. E eu fiz um acréscimo aqui, né? Eu botei Acabe com Acabe ou ele acabe com você, para que nós possamos refletir um pouquinho na história desse personagem e principalmente nos seus erros e ver aquilo que também precisamos ajustar. É certo que nesse mundo de pecado, a reflexão ela é sempre válida na nossa vida, né? Nós sempre temos que buscar um crescimento em todas as áreas, e quando nós reunimos aqui, nós falamos muito sobre a área espiritual. Nós precisamos buscar esse crescimento, olharmos para nós mesmos e buscarmos uma reflexão. Então, eu quero convidar você, se você tiver a sua Bíblia, eu creio que tenha, a abrir em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Nós vamos ler alguns versículos aqui e, ao longo da leitura, nós vamos tirar algumas lições. Atilibre, quanto tempo eu tenho? Só me reforce esse detalhe aí. Pastor, até 6h30, bem tranquilo. Perfeito. Tá? Perfeito. Aí só depois, lá no final, normalmente, a gente gosta de fazer pergunta, considerações, aí, se o pastor puder ficar mais um pouquinho conosco aí, só pelas considerações. Não, Às vezes tem tranquilo. alguma pergunta, alguma questão. Perfeito. Vocês estão vendo a apresentação aí? Tranquilo? Só dá um ok aí? Beleza. Versículo 25, então, amigos, a Bíblia diz assim: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava.
Todos nós, quando olhamos para o personagem Acabe, quando nós ouvimos esse personagem, o nome dele, nós somos levados a realmente a imagem de um homem que não é um exemplo a ser seguido. E realmente a Bíblia, aqui no versículo 25 e no capítulo 21 inteiro, né, a Bíblia vai demonstrar para nós a falta de caráter desse homem, a falta de princípios, o quanto esse homem ele era egoísta, o quanto ele buscou viver de acordo com a sua vontade, o quanto ele deixou Deus de lado. E esse versículo em especial, ele traz para nós essa imagem desse homem fraco e também o quanto o casamento dele fez com que ele fosse atingido de forma negativa, e não somente ele fosse atingido, mas também o povo de Deus sofresse as consequências desse casamento. Talvez esse é um versículo bastante reflexivo para aqueles que ainda buscam um casamento, e é tão interessante que Ellen White ela sempre descreve a importância de nós escolhermos bem com quem vamos casar, porque isso reflete na nossa caminhada aqui nessa terra, mas principalmente na questão da vida eterna. Quanto o casamento ele pode refletir positivamente ou negativamente na nossa vida eterna. Quando nós falamos do casamento de Acabe, você conhece muito bem, ele casou com a rainha Jezabel, essa que é uma mulher que tinha um coração muito tirano também, sem princípios, é um coração que, dominado aqui pelo pecado, pela vontade própria, é tão forte essa imagem de Jezabel, que Apocalipse vai trazer para nós, lá na igreja de Tiatira, a linguagem descrevendo a presença de Jezabel. Né? A Bíblia vai descrever lá, tenho, porém, contra ti que tolerastes e essa mulher Jezabel. Então, o espírito, a vontade, a ação de Jezabel, ela é descrita ali justamente nessa repreensão de Deus à igreja de Tiatira. Só para nós termos uma ideia de quanto a imagem de Jezabel é uma imagem negativa e uma imagem forte negativamente, o quanto ela afetou. O autor até do livro, ele chega a dizer assim, só existe uma Jezabel onde há um Acabe, porque só existe uma mulher desta forma, né, que toma a conta, e nós vamos ver aqui o papel que não lhe pertence nesse contexto, é bom reforçar isso, porque existe também um homem omisso, um homem fraco, alguém que realmente não toma a sua posição, entendendo que tanto homem quanto mulher têm papéis diferentes, nós entendemos isso como cristãos, papéis onde nós respeitamos mutuamente um ao outro e nós convivemos de acordo com a palavra de Deus. Mas perceba o que acontece aqui no capítulo 21. Se você voltar aí a sua Bíblia, no versículo 1, a Bíblia vai apresentar para nós o princípio do que está acontecendo aqui. Porque você olha aí para o versículo 1, e a Bíblia vai dizer que depois disto, né, sucedeu o seguinte, que Nabote, um personagem, ele aparece aqui, o jezreelita, ele possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que tinha aí um palácio também em Jezreel. Quando nós olhamos aqui para o começo da história, nós vemos algo muito comum, na verdade, porque na distribuição de terras de Israel, isso é importante nós lembrarmos, cada tribo ali recebeu a sua parte, e a herança ela deveria permanecer, biblicamente, dentro da família, e dentro dessa família aqui, a Bíblia está descrevendo para nós que ao lado do palácio do rei, existe um homem, Nabote, e ele tem uma vinha do lado do rei. E não há problema nisso, não há nada de errado nisso. O que tem ali é parte da herança dele, a Bíblia vai descrever isso também para nós, e ele está convivendo com isso. Só que dentro desse aspecto, eu vejo aqui o primeiro erro desse rei chamado Acabe, que é o desejo incontrolado. E sabe, esse é um erro que nós também podemos cometer, porque a Bíblia vai descrever para nós que ao perceber isso, ao olhar para aquela vinha, que era uma vinha que tinha um dono, a Bíblia está descrevendo para nós, a Bíblia vai descrever assim, lá no versículo 2, o seguinte, que Acabe, ele disse a Nabote, olha o que acontece aqui, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. E a Bíblia vai dizer, pois está perto, ao lado da minha casa,
e dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro a que ela vale. Bom, no primeiro momento, o rei, ele se ocupa aqui da sua posição. E ele diz assim, olha, Nabote, eu quero que você me dê a vinha para que ela me sirva de horta. É apenas um sentimento aqui totalmente egoísta desse rei, ao pensar assim, olha, pela posição que eu me encontro, por ter um palácio ao lado da vinha, eu tenho quase que direito de receber essa vinha para mim. Lembrando que a herança de cada tribo, ela deveria permanecer em cada tribo, em cada família, e haviam leis claras na Bíblia com relação a isso, né? De tempos em tempos, as terras precisavam voltar àquela família. Nós conhecemos essas regras. Só que agora Nabucodonosor, ou melhor, Acabe, ele chega até Nabote e ele diz assim, olha, eu quero que você me dê essa vinha. E ele vai chegar com duas propostas, que a primeira delas, ele diz, me dá esta e eu darei outra melhor a você. E segundo, ou você me dá essa e eu darei o dinheiro que ela vale. Até parece algo justo. Mas há um princípio na vida de Nabote aqui por trás que o faz permanecer com aquela vida. Sabe, a primeira coisa que eu quero tirar aqui, a primeira lição que eu quero tirar para nós é a seguinte, queridos. Nem sempre nós teremos tudo que nós queremos. Essa é uma realidade da vida. Muitas vezes nós vamos ter alguns desejos e nós, por diversas circunstâncias, nós não vamos possuir aquilo que nós queremos. E às vezes podem ser coisas que não são erradas, desejos que não são errados. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Isso envolve a questão da maturidade. Porque quando nós vamos a essa história, nós encontramos um outro personagem, que é Nabote, que ele tem alguns princípios inegociáveis. E se tem um exemplo positivo aqui, dentro do capítulo 21, é o exemplo desse homem. Porque perceba, quando o rei solicita aquilo que ele considera que não pode dar, ele é bem claro com o rei, de forma educada, e ele diz assim, olha, guarda-me o Senhor que eu dê a herança dos meus pais. Para esse homem, para Nabote, havia algo aqui tão significativo naquela vinha, porque era algo que envolvia a herança, o legado, aquilo que os seus pais deixaram para ele. E por isso ele não está disposto agora a abrir mão daquilo que ele recebeu ali de seus pais. Sabe, nós precisamos talvez pensar aqui em dois aspectos. O primeiro deles é qual o legado que nós recebemos dos nossos pais? Qual a herança que nós recebemos? E isso envolve não apenas uma herança material, mas envolve aspectos muitas vezes emocionais e principalmente aspectos espirituais, aqueles que tiveram pais que conseguiram deixar um legado espiritual para os seus filhos. Qual o legado que nós deixamos? Ou qual o legado que nós recebemos? Claro que nós também devemos pensar qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Isso é algo tão profundo, tão importante, nós deixarmos algo que realmente fique neles aí, no coração deles, e que seja inegociável. Muitos dos homens que vivem na atualidade estão dispostos a negociar todo e qualquer legado, por qualquer coisa. E há quem diga assim que todo homem tem o seu valor, no sentido de que tudo é negociável, desde que você encontre o valor certo. Porém, quando nós olhamos para esse personagem, para ele, isso era algo inegociável. E como eu disse, não há nada errado naquilo que ele está fazendo. Ele está sendo educado com o rei, mas ele está dizendo, olha, eu não posso negociar a minha herança. E aí vem uma segunda atitude do rei Acabe, que é uma atitude que demonstra algo que muitas vezes acontece também nos dias de hoje, que é a questão da imaturidade emocional. Olha o que a Bíblia diz agora no versículo 4. A Bíblia diz assim, então Acabe, ele veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote. E a Bíblia vai dizer que quando Nabote ele disse, olha, eu não te darei a herança dos meus pais, esse rei então deitou-se na sua cama
voltou o rosto e não comeu mais o pão. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Quando nós vemos esse rei, ele sofrendo aqui a negativa do seu desejo, o que acontece com ele? Bom, ele simplesmente vai para o palácio. O rei, é importante nós lembrarmos, ele possuía muitas terras, ele possuía mais de um palácio, pela descrição bíblica, ele possuía muitos bens, mas por ter a vinha negada, a herança que Nabote recebera de seus pais, a Bíblia descreve para nós que ele foi para o seu palácio, ele deitou na sua cama, ele virou o rosto e ele não comeu. E talvez alguém poderia dizer assim, olha, pastor, o que está tendo aqui é um homem, o que nós estamos vendo aqui é um homem depressivo. Mas se você olhar para todo o contexto que nós estamos tendo aqui, não é um homem depressivo. Na verdade, é um homem mimado, que tem o seu desejo negado, rejeitado. E sabe, esse é outro ponto negativo que nós devemos aprender aqui, para não repetirmos esse ato. Mas muitas vezes nós podemos ter uma atitude imatura, mimada, quando nossas vontades elas não são feitas. E sabe, amigos, isso pode acontecer muitas vezes na igreja. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, pessoas que no cargo, na função de uma liderança, elas não têm ali o seu desejo, e às vezes é assim, nós temos um pensamento, nós temos uma ideia, e de repente a comissão, a igreja, ela pensa diferente daquilo que nós pensamos, e quantas vezes já vi pessoas que abandonam tudo, todas as suas funções, todo o propósito que Deus tinha para elas, porque elas não tiveram a sua vontade cumprida. Quantas vezes nós podemos também ter uma atitude mimada, imatura, quando simplesmente a nossa esposa, ela não concorda com o nosso pensamento, ou ela não deseja fazer aquilo que nós pensamos em fazer, ou a nossa família deseja não viver aquilo que nós achamos ser algo bom, e talvez eles também estão escolhendo algo bom nesse momento, porque existem várias possibilidades também numa atitude correta. Mas como que nós agimos diante daquilo que nós, ou da negatividade, ou da negativa, melhor dizendo, que nós recebemos muitas vezes? Sabe, é algo nós pensarmos aqui, porque nós somos homens, como foi dito aí, e uma das coisas que nós precisamos ter como homens espirituais é maturidade. E a maturidade envolve ouvir não. Eu olho hoje para minha filhinha de 1 ano, né? 1 ano e 1 mês aí. E muitas vezes, quando ela ouve não, ela tem uma atitude de birra já de confrontar, de tentar colocar a sua posição, de se abster até mesmo de comer, porque a mãe disse não. Ontem eu vi essa cena aqui, né? A mãe disse, olha, não, você não pode pegar essa garrafa enquanto ela estava comendo. E, de repente, a minha filha já não quis mais comer, porque ela não pôde ter o desejo dela naquele momento. E, sabe, na educação é um desafio, você sabe muito bem disso, você como pai, porque nós precisamos equilibrar as coisas para mostrar para os nossos filhos que nem sempre eles terão aquilo que eles desejam. Só que nós, como homens, nós já deveríamos ter entendido isso. Eu digo a você, Acabe como um rei, ele deveria ser um exemplo de rei, algo que ele já não foi ao casar com Jezabel, um exemplo de maturidade, um exemplo de espiritualidade, e quando ele tem algo que ele deseja aqui rejeitado, o rei, ele tem uma atitude mimada. Queridos, que Deus nos ajude a termos maturidade diante das circunstâncias. Quando nós vamos a história, nós vemos outro aspecto negativo desse rei. Ele tinha uma liderança passiva. Ele era o rei de Israel, ele era o líder, mas diante das circunstâncias, ele tem uma liderança totalmente passiva. E se você olhar para o versículo 7, ao discorrer a história, a Bíblia apresenta que Jezabel percebeu aquilo que estava acontecendo, e ela diz o que você está aí desgostoso, a partir do versículo 5, por que você está assim? Ele descreve a situação, ele diz, olha, eu pedi a vinha, Nabote não me deu a vinha, eu ofereci dinheiro e não me deu. E então Jezabel, a Bíblia diz, ela diz assim, ó, então Jezabel, sua mulher, disse, governas tu com efeito sobre Israel? Que tipo de governança você está exercendo sobre Israel? Que tipo de líder, de rei você é aqui sobre Israel? É isso que ela está questionando. E então ela vai dizer,
levanta-te, come, alegra-te o teu coração, porque percebo que ela agora acrescenta, ela diz, eu te darei a vinha de Nabote, sou eu quem vai dar a vinha a você. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos aqui que Acabe, ele tinha um reinado, ele era um rei totalmente passivo, alguém que não ocupou a sua posição como rei, como um líder de Israel. E, queridos, quando nós não ocupamos a nossa posição, entenda isso, alguém irá ocupar essa posição. Eu não estou dizendo que nós devemos ter uma visão machista, uma visão onde nós nos coloquemos como homens que governem com rigidez, que sejam realmente tiranos de forma alguma. Mas Deus nos colocou também no ambiente em que estamos, na família em que estamos, no casamento em que estamos, para que possamos exercer o nosso papel, bem como as mulheres também têm o seu papel, e ambos envolvem aqui respeito diante de Deus e diante da sociedade. Mas veja, nós precisamos entender isso. Quando nós não ocupamos o nosso papel, alguém irá ocupar o nosso papel. E o caso aqui, a história aqui, ela demonstra para nós que esse papel ele é ocupado por alguém que também não tem o Espírito de Deus, porque já havia sido tomada uma decisão errada lá atrás, diante de um casamento errado, e agora essa que ocupa o papel que não lhe pertence, ela ocupa o papel numa ótica, numa visão totalmente longe dos princípios de Deus. Quantos homens não têm ocupado o seu papel como pais, como esposos dentro do lar? Nós vivemos um momento onde a sociedade clama por homens espirituais, e é por isso que nós estamos aqui, clama por homens que ocupem o seu papel diante da sociedade. A onda que está vindo diante de nós, como conservadores, é uma onda gigante, amigos. E se nós não levantarmos a nossa bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira da Bíblia, da Palavra de Deus nos nossos lares, quem vai levantar? Se nós não ensinarmos para os nossos filhos o caminho através do nosso próprio exemplo, entendendo que somos falhos, que nós vamos errar em algum momento, somos pecadores, é verdade, nós carecemos da graça de Deus, só Deus para fazer algo bom em nós, mas se nós não dermos um bom exemplo diante dos nossos filhos, quem vai mostrar o caminho para eles? Quem vai ocupar esse papel? Sabe, nós vivemos num meio social onde muitos pais estão abandonando o papel dos seus lares, estando no próprio lar. Eles não abandonam mais apenas a família, mas eles permanecem muitas vezes na família e eles abandonam o seu papel, trocam o seu papel aqui por tantas outras coisas. Nós precisamos ter claro isso. Se nós não ocupamos o nosso papel, se nós temos uma liderança passiva diante da nossa família, alguém vai ocupar esse papel. E muitas vezes o que acontece é que alguém de fora ocupa o papel que pertence a nós. Jezabel, ela é muito astuta aqui, porque se você olhar para os versículos seguintes, versículo 8 em diante aqui, você vai perceber, até o versículo 10, que a atitude dela demonstra a passividade de Acabe, porque ela pega, escreve cartas em nome de Acabe, ela sela com o selo de Acabe, ela envia essas cartas como se fosse o próprio Acabe, ela ocupa o lugar que não lhe pertence, que era o lugar do rei. E ali na descrição, ela diz assim, olha, vocês vão procurar homens maus, malignos, e eles vão acusar aqui Nabote de algo que ele não fez. E vocês vão apedrejar esse homem. O versículo 10 vai dizer isso, porque ela fala assim, fazeis sentar de fronte dele, de Nabote, homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, olha, ele blasfemou contra Deus, contra o rei, então levem para a porta esse homem e apedrejem esse homem. E essa lição aqui que eu quero tirar agora é a seguinte, queridos, sempre haverão homens maus. Sempre haverá pessoas más. No mundo em que nós vivemos, nós precisamos entender isso. Esse é o mundo do pecado. E sempre existirão pessoas más no mundo do pecado. Pessoas dispostas a fazer aquilo que é mal. E aí eu pergunto, que tipo de homens nós somos também?
Porque se você olha a descrição, ela vai dizer, olha, chama aí os juízes, chama os líderes, os anciões da cidade, os nobres da cidade, e esses homens vão executar a maldade. Anciões, nobres da cidade. Homens que deveriam também carregar diante de si esse princípio de serem fiéis, serem leais à palavra, serem fiéis ao princípio. E porque o rei enviou cartas, Jezabel em nome do rei, eles decidem fazer o que é mal. Então, nós precisamos lembrar também que no mundo que nós vivemos, queridos amigos, sempre haverão pessoas más. Essa é uma realidade, uma triste realidade que nós vivemos também. Outro princípio que eu quero tirar dessa história: nunca comprometa seus valores. Quando nós falamos de valores, quando nós falamos dos nossos princípios, nós precisamos também lembrar que nós estamos nadando contra a maré. O mundo, ele pensa diferente de nós. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes, elas vão achar que os princípios que nós vivemos, eles nada têm a ver com a realidade que nós estamos. Bom, nós vemos num período também, inclusive, onde muitos líderes espirituais, eles têm se levantado e dito que a Bíblia, ela precisa de uma releitura, que a Bíblia não pode ser lida da forma que ela está escrita aqui, porque os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as formas mudaram, e alguns chegam a dizer assim, nós precisamos evoluir, quando entendem que o pecado, ele não traz nada de evolução para nós, ele traz uma decadência moral, física, espiritual, para aqueles que assim se entregam ao pecado. Mas nós precisamos lembrar, queridos, nós não podemos sofrer a pressão social de vender os nossos valores. O que era certo no passado, continua sendo certo hoje. E o que era errado no passado, continua sendo errado hoje. Quando você vai à história, a história apresenta que aquilo que Jezabel escreveu aos nobres, aos anciões da cidade, é justamente aquilo que acontece com Nabote, porque a Bíblia vai dizer no versículo 13, que então vieram 2 homens malignos, sempre haverão homens maus, sentaram-se de frente dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, olha, ele blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram então para fora da cidade. E a forma como as coisas acontecem aqui para Nabote é uma forma muito triste, porque a Bíblia diz assim, o apedrejaram e ele morreu. Ele poderia ter vendido os seus princípios, os seus valores, ele poderia ter vendido a sua herança, mas o princípio era tão forte diante de Nabote, que mesmo diante dessa circunstância de morte, ele permanece fiel àquilo que ele acreditava ser o correto. E ele chega a morrer por isso, sabe? Nós precisamos refletir nisso também. Nós precisamos permanecer firmes ao princípio, mesmo que o princípio nos leve à morte. E não é porque meramente nós acreditamos em nós mesmos. Não, queridos. É porque nós acreditamos em Deus e na sua palavra. E Deus, ele é fiel a todos nós, independente daquilo que aconteça. A fidelidade de Deus se revela nesse mundo para cada um de nós, através do seu cuidado, da sua bondade. Mas muitas vezes nós vamos deparar com situações onde nós percebemos claramente que a justiça aqui nesse mundo, ela não ocorre da forma que deveria ocorrer. Só que nós precisamos lembrar que Deus, ele é o justo juiz. Por isso, não venda os seus princípios. Não troque os seus princípios por nada. Não troque aquilo que a Bíblia apresenta por nada que existe nesse mundo. Outro princípio negativo que nós vemos nesse rei. Acabe, ele era um rei inconsequente. Ele vivia de forma inconsequente. E a Bíblia vai descrever para nós, lá no versículo 16 agora, que depois da morte de Nabote, a rainha aparece ao rei e ela diz assim, olha, Acabe está morto, ele foi morto, agora você pode se levantar e você pode tomar posse da vinha de Nabote, que está morto. E Acabe, a Bíblia diz assim, tendo ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Ele não se preocupou com os meios, ele não se preocupou com a forma, ele não se preocupou o que realmente acontecera com Nabote. Ele se preocupou apenas com o seu desejo, com a sua vontade.
E é por isso que eu digo que a atitude desse rei, quando recebe a negativa de tomar posse de algo que não é seu, a atitude de ir para o palácio, de virar o rosto, de não comer, é a atitude de um homem mimado, porque a partir do momento que ele recebe a notícia que ele pode ter aquilo que ele queria, sabe o que ele faz? A Bíblia escreve aí para nós. Ele simplesmente se levanta e ele vai tomar posse daquilo que lhe pertence agora, por algo que não tinha direito, mas por ter tomado algo que não lhe pertencia, porém agora vai acabar pertencendo, porque ele usa da sua autoridade como um rei para possuir algo que não é seu. Sabe, ele vivia de uma forma inconsequente. Muitas vezes nós podemos viver de uma forma exatamente igual aqui nessa terra. Vivendo, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tomando atitudes que não vão de acordo com a palavra de Deus e pensando que as consequências elas nunca chegarão, porque vamos vivendo simplesmente segundo a nossa vontade. Se tem algo que o pecado prega para nós, para todos nós, para toda a humanidade, é que não há consequências. E assim foi com Adão e Eva, e assim é ao longo da história. E quando nós olhamos para Acabe, é justamente isso que nós vemos. Alguém que agora se levanta para possuir aquilo que não lhe pertence, porque ele pensa, não há consequências com relação ao erro. Afinal, Nabote está morto. A questão de como ele foi morto já não interessa a esse rei. E por isso ele não se preocupa mais. Sabe, nós não podemos viver de uma forma inconsequente. Todas as decisões que nós tomamos aqui nessa terra, elas refletem naquilo que nós vamos colher no futuro. Essa é uma lei, um princípio da Bíblia, uma lei, né? A Bíblia chama, ou é descrito na Bíblia como a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá, e na vida de Acabe não foi diferente. Eu gostei muito dessa frase que o autor traz. Ele diz assim: o pior fracasso do homem é ter sucesso em coisas que Deus não aprova. Muitas vezes é assim, né? Acabe olhou ali, ele teve sucesso, ele alcançou aquilo que ele queria, mas era algo que Deus não aprovava. Muitas vezes, queridos, nós podemos estar mais voltados para o sucesso nas coisas desse mundo, ou diante das pessoas, ou um sucesso pensando em nós mesmos, que nós estamos tão dispostos a quebrar os princípios e pensamos que o sucesso sem Deus, ele é sucesso, quando na verdade o sucesso sem Deus e o sucesso sem as coisas que Deus aprova, ou nas coisas que Deus não aprova, é um verdadeiro fracasso na nossa vida. E tem muita gente que tem sucesso aí fora, mas quando se fala da vida espiritual, não tem sucesso. Quando se fala da família, não tem sucesso. Quando se fala na criação dos filhos, não tem sucesso. Mas, porém, nós precisamos lembrar, nós precisamos ter sucesso naquilo e aonde Deus, ele aprova. Um outro princípio aqui é que Deus, queridos, ele sempre age. E quando nós olhamos para essa história, nós precisamos lembrar, o mal, ele não fica impune diante de Deus. Jamais ficará impune o mal diante de Deus. Então, nós podemos olhar, por exemplo, a Nabote e pensar assim, um homem que era fiel aos princípios, um homem que tinha herança como um princípio forte na sua vida, e é um homem que morre desse jeito, né? E muitas pessoas hoje, quando veem algumas situações, elas perguntam assim, por que Deus não age? Onde está Deus? Por que Deus não se preocupa com aquilo que está acontecendo nesse mundo? Porém, quando você olha para a Bíblia apresenta para nós que Deus ele envia a repreensão a Acabe. Elias, lá no versículo 17, ele é chamado por Deus para ir até o rei Acabe, e é então tão interessante que o rei, lá até no versículo 20, eu não coloquei aqui na tela, mas ele pergunta a Acabe, já me achaste, meu inimigo? Você já me encontrou? E Acabe recebe a resposta de Elias da seguinte forma, achei porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eu te achei porque você se vendeu e porque eu estou aqui com a mensagem de Deus. E no versículo 22, ele vai dizer assim, a mensagem de Deus, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Bassá, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritastes e fizeste pecar
a Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, o mal, ele não ficará impune, porque eu sou o Senhor que vejo todas as ações, eu conheço as ações e eu sei o que aconteceu. Embora você não se preocupe tanto com o que aconteceu com Nabote. Ele é meu filho e eu conheço e eu sei o que aconteceu. E há outro detalhe aqui dentro do texto, porque o pecado, queridos, ele nunca atinge uma pessoa só. As consequências, elas vêm para toda a casa desse homem, de Acabe. Veja que Deus está descrevendo, olha, eu farei com a tua casa a mesma coisa que eu fiz com a casa dos reis no passado, que me desobedeceram, que tomaram uma atitude contrária à minha. E nós precisamos refletir nisso também. Tudo que nós fazemos, e eu já disse isso, a lei da semeadura envolve isso. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Só que nós precisamos lembrar, nós vivemos diante de Deus. E Deus, ele sabe tudo que acontece nesse mundo, ele conhece as intenções, ele conhece o coração. E diante de Deus, a maldade, ela nunca passará impune. Agora, outro detalhe. A forma como nós levamos a nossa vida reflete em consequências da nossa casa. É interessante que o mal na Bíblia, as consequências do mal, eles sempre se estendem não apenas à pessoa, mas à sua família, às gerações que viriam, por vários aspectos. Um deles, porque geralmente os nossos filhos, eles tendem a replicar aquilo que nós fazemos. Eles são basicamente uma cópia daquilo que nós fazemos. E você conhece muito bem a frase que diz, olha, o filho, ele não faz aquilo que você diz para ele fazer, mas ele faz aquilo que você faz, porque a tendência dos nossos filhos é repetir aquilo que nós somos. E é por isso que a consequência do pecado, ela também se estende à família de Acabe e à família de outros personagens. E um outro princípio aqui, já indo para o final, eu quero tirar. O versículo que nós lemos no início, ele demonstra isso. Acabe, ele vendeu os seus valores. Queridos amigos, conforme nós lemos, Elias, ele é bem direto, porque ele diz assim, olha, a Bíblia, através de Elias, né? Falando aqui a linguagem de Deus. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Quando nós vendemos os princípios, uma certeza nós podemos ter. Nós vamos fazer o que é mal. E eu faço a seguinte reflexão aqui. Quem nós somos sem Deus? Quão longe nós podemos ir sem Deus? O que nós podemos nos tornar de ruim quando nós não temos Deus? É certo que toda atitude boa que nós podemos ter, ela não vem naturalmente de nós. Ela vem da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Agora, quando você retira, ou quando o Espírito Santo sai da sua vida, ou da minha vida, o que nós podemos tornar? Quantas vezes nós já vimos pessoas que eram boas pessoas, bons cristãos, bons homens, boas famílias, mas que talvez por um momento se afastaram de Deus e hoje nós vemos eles tomando atitudes totalmente contrárias àquilo que um dia eles pregaram, a bandeira que um dia eles levantaram, totalmente contrárias a tudo aquilo que um dia eles creram. Famílias destruídas por atitude de homens que decidiram se vender por pequenas coisas. Sabe, nós precisamos lembrar que assim como Acabe, ou o Acabe não é o nosso exemplo, e nós não podemos ser assim como Acabe. E a Bíblia é muito clara. Ele vendeu, ou ele se vendeu para fazer o que era mal diante de Deus. Mas sabe o que aparece também dentro dessa história, meus amigos? E eu quero encerrar reforçando isso. É o quanto Deus ele é misericordioso. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós podemos ficar aqui impressionados com a misericórdia de Deus, porque Deus ele olha para cada um de nós com seu amor, com a sua misericórdia, e não há ninguém na palavra de Deus que se rasgou diante de Deus, confessou os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, que não encontrou a misericórdia de Deus, pois todo homem, toda mulher, toda pessoa, diante do fracasso,
que se volta para Deus, ela consegue encontrar aquilo que ela mais deseja. Ela consegue encontrar a misericórdia. A Bíblia diz para nós que o rei, ao ouvir isto, ao ouvir tudo aquilo que ele havia feito, ele tomou uma atitude. E se você olhar do versículo 27 a 29, a Bíblia vai dizer assim: tendo Acabe ouvido essas palavras, ele rasgou as suas vestes, cobriu de pano, de saco o seu corpo e jejuou. Essa é uma atitude de alguém que busca realmente o perdão, que demonstra arrependimento. E a Bíblia vai dizer para nós que ele dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Então Deus diz assim: porquanto visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Bom, é claro que o pecado ele ainda deixa suas marcas, ele deixa as consequências, mas quando nós olhamos para essa história, nós também somos lembrados que a misericórdia de Deus ela alcança todos nós quando nós estamos dispostos a nos humilhar diante de Deus, a pedir perdão diante de Deus e a ter uma atitude como o rei Acabe teve nesse momento. É claro que muitas vezes as consequências de muitas ações, muitas decisões que nós tomamos, elas vão permanecer. Mas é importante nós lembrarmos disso e terminarmos com isso. Deus, ele sempre apresenta a sua misericórdia diante de nós. Então, queridos amigos, que não sejamos como o rei Acabe, que não sejamos omissos, que não sejamos alguém que lidera de forma passiva, que entendamos que muitas vezes nós não vamos ter tudo aquilo que nós queremos e por isso também não tenhamos uma atitude mimada de abandonar tudo ou de se colocar numa situação de vítima, quando na verdade precisamos ter uma ação de líderes, que não venhamos ser omissos quando nós vemos a maldade sendo realizada, que não venhamos também viver de uma forma inconsequente, achando que nossas decisões, elas não influenciam na nossa vida aqui nessa terra, nem na vida futura. Mas se por acaso erramos, que nós venhamos também ouvir a misericórdia de Deus, chamado de Deus, e nos voltar para Deus, porque nós podemos ter certeza que Deus ele olha para todos nós, e Deus tem o desejo de nos perdoar, nos transformar e conduzir a nossa vida. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus fortaleça cada um de nós, nosso papel como homens, como líderes, como pais, esposos, e que onde nós estivermos, que sejamos uma bênção para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe. Muito bom, pastor Evandro. Sabe que eu estava ouvindo aqui e fico pensando, e aí já estendo aqui essa pergunta ao pastor. Como que surge um Acabe? O pastor colocou aqui, né? Só existe um Acabe onde existe uma Jezabel. Só que esse Acabe, eu creio que ele vem antes de Jezabel, porque se ele se permitiu ser conduzido por ela ao invés de conduzir, é porque, de alguma forma, ele, né, ou não aprendeu, não teve bons exemplos. Na sua visão, pastor, como que se forma? Como que se formam Acabes, esses homens omissos, esses homens frágeis, né? O pastor colocou ali, até na minha Bíblia tinha escrito aqui, um homem emburrado, né? É um bebezão, vamos falar a verdade, é um bebezão, né? Tipo, não fez o que eu quero. Sentou lá e ficou chorando, igual um bebezão, né? Então, eu não sei, pastor, eu tenho uma teoria, e o pastor me corrija se eu estiver errado, mas esses Acabes, eles estão intimamente ligados com a formação. Com certeza. Né? Então está muito ligado, principalmente, obviamente, com os pais, né? Então, a gente já entende que na infância a mãe conduz de uma forma mais próxima, né? E aí depois o pai, na adolescência, ele vai assumir
a proeminência, né? Vai liberar esse filho para a vida. Mas como é que o pastor enxerga assim essa formação e como que nós, como homens hoje, como que nós podemos evitar que novos Acabes surjam em nosso meio? Perfeito, meu amigo. Primeiro ponto que eu vejo, além desse que você colocou, né, é toda vez que nós nos afastamos da palavra, nós estamos indo no caminho de Acabe. Porque eu sou chamado a educar minha filha, Melissa, mas eu sou chamado a educar nos caminhos do Senhor, que é um caminho também de repreensão, de educação, muitas vezes. Né? A Bíblia até descreve para nós sobre o conceito da vara, que era usada para medir, para dar limites. E quando nós não temos limites, nós vamos nos tornando como Acabe. Então, quando os nossos pais eles não colocam limites para nós, porque o mundo vai colocar limites. De alguma forma, o mundo vai colocar limites para nós. Outro dia eu vi uma reportagem, eu até compartilhei com a minha esposa a notícia, né, de um adolescente da geração atual, que ele foi trabalhar e, de repente, o chefe pediu para ele fazer algumas impressões e ele perguntou qual que era o motivo para ele fazer as impressões. O chefe, logicamente, não precisava dar motivos, né? Ele está ali para executar, aquele rapaz estava ali para executar uma ordem. E o chefe falou que não iria dar um motivo claro, ele precisava daquele material, enfim, precisava imprimir. E a notícia dizia que aquele jovem, ele pediu demissão do seu emprego logo nos primeiros dias, porque o chefe não tinha deixado claro, ele tinha se proposto a não fazer nada que não ficasse claro. Então, veja, nós vemos na sociedade que ela beira o absurdo da imaturidade. E se você pesquisar aí, você vai ver tantas outras aberrações, isso aqui é até uma coisa pequena diante de tudo que está surgindo, como, por exemplo, pessoas adultas que decidem viver como bebês e serem cuidadas por outros. Né? Isso tem surgido aí na atualidade. Para nós, às vezes, pode parecer algo tão distante, mas na verdade é que tem muito homem que é um bebezão também, que não consegue ouvir um não, como eu disse, né, da esposa, não consegue ouvir um não na igreja, não consegue ouvir um não no ambiente de trabalho, na sociedade. E eu acho que nós tornamos Acabe quando nós achamos que o mundo gira ao redor de nós. E eu, às vezes, até falo assim, né, para minha filhinha, uma forma um pouco de brincadeira também, mas eu digo assim, Melissa, o mundo não gira ao redor de você. Né? Embora a gente queira, como pai, que fazer tudo, todas as vontades, porque a gente quer ver o nosso filho feliz. Mas a gente precisa entender isso, né? O primeiro princípio é viver de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com a ciência do Senhor, e como você disse, Etilibre, exercer o papel de pai, que não é um papel tirano, é um papel lindo, mas é um papel que também impõe limites para os nossos filhos, que mostra a realidade do mundo, para que eles não se tornem como Acabe, né? Realmente, a gente está vivendo numa geração de homens fracos emocionalmente, né? E fracos espiritualmente. Eu fico tentando imaginar como é que um Acabe será capaz, um Acabe moderno vai ser capaz de conduzir espiritualmente a sua casa, de representar Cristo no seu lar. Se ele é mandado pela esposa, ele é mandado pelos filhos, se ele não tem voz de autoridade, né? Sabe, pastor, aquele tipo assim que o filho vem perguntar alguma coisa para o pai diz assim, pergunta lá para tua mãe. É um tipo de Acabe, é um camarada que não tem autoridade, né? E sem exercer autoridade, você não tem como liderar, né? Meu amigo Rinaldo tinha levantado a mão aqui. Fala aí, Rinaldo. Bom dia, feliz sábado a vocês, queridos. Olha, quero pedir desculpa que eu me atrasei. Passei do limite ali, cheguei no finalzinho ali, mas tem um ponto muito importante ali que o pastor Evandro, com muita dedicatória ali, com muita sabedoria, conduziu. Obrigado, pastor Evandro, prazer em conhecê-lo. Eu sou o Rinaldo de Caxias do Sul, tudo bom? Tudo bom, Olha, amigo? Prazer muito todo bem. meu. Obrigado, pastor. Então, eu acho que essa pergunta que o Atilírio fez foi bem interessante com relação a como é que surgem os novos Acabes, né? E eu achei interessante a abordagem como vocês conduziram ali para o mundo atual.
que estamos vendo aí, o pastor falou desse exemplo, desse jovem que não pôde a suportar uma ordem de fazer uma atividade sem revirar. A palavra de Deus, a gente vê claro, evidentemente, os sinais da volta de Jesus. O mundo está indo para o fim, tendo visto, diz a palavra de Deus, não a mim. Mas diz assim, em 2 Timóteo 3, é um texto muito conhecido, que diz assim, sabei, porém, isso, nos últimos dias sobreirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, reverentes, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, e assim vai, uma diversas características do povo atual, o qual vão ter essas características logo ali na próxima volta, na iminência volta de Jesus. Então, ele está dizendo que no tempo do fim, as pessoas seriam assim. Então, nós estamos fazendo parte dessa profecia. Queridos, eu creio que nós aqui, nesse grupo de homens valentes, estamos participando dessa profecia de 2 Timóteo 3, onde está dizendo claramente que no tempo do fim, as pessoas teriam essa característica. E como vocês bem colocaram ali, o pastor e o Evandro e o Aclívio, falando desse jovem, eu, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, não sei em outros lugares, eu acredito que seja geral isso, até em nível mundial, mas aqui em Caxias do Sul está muito difícil de arrumar pessoas para trabalhar. Muito difícil. Sobretudo nessa geração mais jovem. A geração jovem não aceita receber ou não aceita ser intervencionado no sentido de ser interrompido, fazer uma atividade e ter que fazer uma outra de caráter de urgência, não aceita ordem, não aceita absolutamente nada. Se o chefe falar qualquer coisa que venha contrária ao que ele pensa, ele já pega as coisas dele e vai embora. Eu fui entrevistar uma pessoa, contratar um funcionário para repor uma outra vaga, e nós entrevistamos 84 currículos de jovem aproximadamente de 20 a 26 anos de idade. Gente, foi muito difícil de encontrar. Estava eu, junto com a equipe de RH, eu não trabalho no RH, mas nós fizemos parte, e para selecionar foi difícil. A grande maioria é com 2 meses de emprego, as experiências. 2 meses de emprego, 3, 4, 5, eles não ficam mais do que isso. Gente, é muito difícil. Então, eu acredito que os acabes, que nem o pastor colocou ali, eu acredito que surge quando se afastamos da palavra de Deus. Aqui, me parece que a base está aqui. Se a gente não voltar para a palavra de Deus, meus irmãos, nós estaremos correndo um grande risco de ser um acabe da vida e formar novos acabes, quando passando a mão nos nossos filhos, para viver esse mundo que é muito frágil, muito líquido, muito subjetivo, e que não suporta nenhum tipo de pressão. Então, me parece que é o afastamento da palavra de Deus, como o próprio Evandro já respondeu ali, dizendo nesse sentido. Né? Então, e também concordo com o pastor ali com relação à misericórdia de Deus. Olha, gente, nós não fomos tão longe, o pecado não te levou a tão longe que você não possa voltar e fazer igual o filho pródigo, que um certo dia caiu por si e disse, pequei contra o céu e contra o meu pai, vou voltar. É isso, meus amados, nós precisamos voltar, cair em si e voltar, porque não importa o que você fez, o que importa é você cair por si e dar meia volta e falar assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele está lá de braços abertos lhe aguardando. O problema não é o pecado que você comete, mas a omissão de você pedir perdão e voltar. Esse é o que vai tirar você do céu. Não é o pecado. É claro que no final é o pecado, mas no fundo é a sua omissão de você não pedir perdão que tira do céu. Porque todos são pecadores. Mas qual é a diferença de um pecador que vai para o céu e de um pecador que não vai para o céu? A diferença é que um apresentou seus pecados, se arrependeu e voltou. E o outro pecou também, mas simplesmente não caiu por si e voltou. Obrigado, meus amados. Obrigado, pastor. Obrigado, Adelíbio. Obrigado, Rinaldo. Obrigado pela sua contribuição aí também, né? E realmente a gente está vivendo uma geração complicada, né? Precisamos formar novos homens aí, e eu pego nesse detalhe porque eu vejo que um Acabe, ele é moldado, né? E ele é moldado desde pequenininho, como o pastor colocou, né? Quando você vai fazendo todos os gostos dos seus filhos, vai fazendo com que o seu filho não vivencie frustrações. Ele não pode se frustrar, coitadinho. Né? A gente, como pais frágeis, a gente faz isso, né? A gente faz com que os nossos filhos não sofram frustrações. Gente, a vida vai frustrar esse menino. A vida vai fazer questão de derrubar esse menino, essa menina. Então, acho que nós temos que fazer como diz lá Davi, né?
quando chega para o seu filho Salomão, lá no finalzinho da vida, ele chega, a primeira coisa que ele fala: meu filho, seja forte e seja um homem. Seja homem. Levanta e seja homem. Né? Carlos, queria falar, Carlos? Continuando, e até para botar um pouco de lenha na fogueira dessa conversa aí, que nem agora recentemente, que há décadas atrás, a ala LGBT, no bom sentido da expressão, tinha que se esconder atrás do armário, tinha que fazer tudo escondidinho, aí teve todas essas evoluções, teve direito até de casar, essas coisas assim, nome social, e agora com Donald Trump, que tá tendo a devida perseguição de querer voltar atrás, só do menino e da menina, entre outros lugares, que seria uma forma de se diferenciar nessa ala LGBT. É isso aí, a gente está vendo o mundo, ele tá sendo trabalhado no sentido de fazer com que os homens eles sumam, né? É a desconstrução da masculinidade. Então, nós estamos aqui para nos erguer, né, pastor, como homens bíblicos, homens valentes, homens que vão assumir a sua função, né? Itamar, fala, meu querido. Bom dia, irmãos, tudo bem? Acredito que foi muito boa a explanação do pastor Evandro, tocando esses toques aí em nós quanto à questão de Acabe, e principalmente como pais e como líderes das nossas igrejas, para que possamos buscarmos a Deus em primeiro lugar, possamos tomar a direção correta, ensinarmos os filhos, no caso, eu, o Edilson aí também, temos uma missão muito grande, que é com as crianças. A gente percebe que as crianças da nossa igreja, algumas têm já esses indícios de quererem só fazer a vontade deles, mas eu peço sempre orientação para Deus e sabedoria para não entrarmos nesse rol Acabe, para que a gente possa também ajudar a orientar. Peço que os irmãos orem aí também. É um ministério que nós precisamos ajustar para, primeiramente, para ajudarmos aqueles pais que, por um acaso, já estão no caminho errado e precisam trazer de volta para o caminho correto. E, em segundo lugar, para termos líderes bons também, que aceitem o desafio de serem exemplo, porque hoje nós estamos num mundo que o jovem ali, 19 para 20, 25 anos, eles não aceitam mais o pai ou um líder falar um negócio e fazer outra coisa. Então, a incoerência é algo que eles não aceitam mais. E eles vão dizer isso na cara. Então, que a gente possa ser coerente, que a gente possa ter disciplina, que a gente possa ter princípios dignos, princípios valorosos, para estarmos conduzindo eles através do exemplo, em primeiro lugar, e, se possível, depois falando. Gosto muito da frase de um padre que diz, né, que se a gente quer mostrar Jesus, faça primeiro e depois você fale. Então, que a gente possa ser isso. Eu não me arrependo de ter conduzido os meus 2 filhos de uma maneira mais rígida, mais forte, mas entendo que com amor, com bondade, sabendo dizer o não na hora certa, assim como o pastor Evandro já está fazendo com a menina dele, mas que a gente possa levar essas crianças também a ter esse senso, porque logo, logo Jesus vai voltar e a gente vai ter que estar preparado para termos pessoas certas, corretas e principalmente essa gurizada no caminho correto para estar também falando de Jesus para outras pessoas. Obrigado, Itamar, pela sua contribuição. Quero pedir para o pastor Evandro, pastor, interceda por nós, ore por nós nesse momento. Claro. Ore para que realmente a gente possa erguer uma geração de homens bíblicos que vão ser o oposto desse exemplo que o pastor nos trouxe hoje. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado, nossa gratidão, Senhor, por podermos estar aqui nesse momento como homens, líderes, reunidos, ó Pai. Quando a Tua palavra é aberta, quando nós oramos, o poder do Espírito Santo atua sobre a vida de todos nós. Não porque haja mérito em nós, não porque haja poder em nós, capacidade, mas porque o Senhor está disposto
a estar com cada um de nós, a derramar o teu Santo Espírito. Pai, eu quero suplicar agora que o Senhor continue trabalhando na nossa vida. Nós vivemos num momento muito difícil da história. Mas se o Senhor nos colocou aqui, é porque o Senhor tem um plano para cada um de nós, e é um plano que envolve a salvação, não apenas nossa, mas a nossa família também. Pai, nós temos um papel que precisa ser executado por nós, não por outra pessoa. E é por isso, Senhor, que nós queremos pedir, dá-nos sabedoria para liderar a nossa família, nosso casamento, a nossa esposa, para liderarmos nossos filhos, que eles vejam em nós o reflexo de amor, de bondade, que eles vejam em nós o Senhor atuando, que os nossos filhos, ao nos olharem, eles possam perceber, e muitas vezes até sem entender, que o Senhor é quem conduz a nossa vida, que eles sejam submissos ao Senhor acima de tudo. Pai, que o Senhor continue conduzindo esse grupo também de forma poderosa. O Senhor tem feito grandes coisas, maravilhosas coisas, através desses encontros. E por isso nós entregamos mais uma vez, todos nós aqui nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Pastor Evandro, mais uma vez, muito obrigado pela mensagem tão oportuna, tão poderosa. Que Deus continue abençoando aí sua vida, seu ministério, o seu lar, tá bom? Eu que agradeço, amigo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você. Obrigado. Amigos, feliz sábado para todos vocês. Que Deus abençoe, que vocês possam ter um sábado aí feliz na presença de Deus aí, tá? Grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Obrigado, pastor.